Boa tarde, meu nome é Fagner. Eu vou fazer a apresentação do trabalho Pesquisação aplicada ao diagnóstico da maturidade digital em uma estamparia, propostas com base nas tecnologias da indústria 4.0. Esse trabalho está no campo da engenharia de operações e processos de produção. Os autores desse trabalho sou eu, Fagner, seguido da Gislaine Batistella, da Unesp, e da Ana Lúcia Figueiredo, da Unip. Como contexto e introdução desse trabalho, ele está focado que a digitalização impulsionada pelas tecnologias da indústria 4.0 tem transformado a manufatura automotiva mundial, né, e para ampliar a eficiência e rastreabilidade e a flexibilidade operacional. Trazendo aqui para o Brasil, especificamente na indústria automotiva, esse movimento ele tem ganhado mais força e está sendo intensificado por demandas ambientais, competitivas e regulatórias, e destacando também a necessidade de inovação tecnológica do setor. Então, o objeto desse estudo é uma estamparia automotiva que atualmente apresenta controles manuais e baixa integração de sistemas que acabam comprometendo a sua eficiência operacional, tentando responder 3 pontos. A primeira, quais limitações operacionais dificultam a digitalização dos processos dessa estamparia? Qual o estágio de maturidade digital dessa estamparia em relação à indústria 4.0, tomando como base o manual ACATEC, que é da Academia Alemã. E também, por último, elaborar propostas com base desse nível de maturidade, quais propostas em termos de tecnologia da indústria 4.0 elas podem ser adotadas para melhorar e aumentar essa maturidade digital. Então, para fazer esse trabalho, partindo do ponto da fundamentação teórica, esse trabalho nós fizemos o afunilamento desse conceito, né, começando lá das premissas das revoluções industriais, passando lá pela indústria 1.0, 4.0, explorando na sequência as tecnologias da indústria 4.0, passando pelos níveis de maturidade, os impactos da indústria 4.0 na eficiência operacional, e também quais são os desafios, né, da transformação digital e indústria 4.0. A metodologia aplicada para esse trabalho foi uma pesquisação, então pensando desde o plano da pesquisação, do planejamento, a coleta de dados e todo o desenrolar desse trabalho, começando pelo diagnóstico até fazer a proposta, né? A gente seguiu essa metodologia da pesquisação. E para fazer a medição do nível de maturidade, basicamente nós usamos os dados iniciais que foram resultados de entrevistas, análise de documentos e observação dos processos, fazendo uma triangulação. Esses resultados foram espelhados na diretriz do ACATEC, que fala de 4 dimensões: recursos, sistemas, estrutura organizacional e cultural. Diante dessa aplicação, a gente consegue chegar aqui no nível de maturidade. Então, como resultado de discussão, nós fizemos aqui a triangulação dos dados, né? Então, todos os achados que nós pegamos das entrevistas, das análises de documento e da observação dos processos, eles foram confrontados aqui com cada uma das dimensões do ACATEC, para chegar na conclusão aqui e no resultado do nível de maturidade. Com os dados que nós apuramos, como esse processo atual ele apresenta muitos dados em papel, registro manual, baixa integração, ele foi classificado como nível 1 no estágio inicial da computação, né, que é o primeiro estágio aqui da digitalização, e os próximos processos, conforme essa maturidade vai aumentando, ele vai aumentando o nível. Como os resultados das discussões, diante desse diagnóstico, foram elaborados planos de curto prazo, curto, médio e longo prazo, que visavam, né, no curto prazo, resolver problemas de limitações básicas, automação e coleta de dados no médio prazo, e no longo prazo fazer a consolidação de todos esses dados. E a conclusão desse trabalho, né, o diagnóstico via pesquisação mostrou baixa digitalização da integração, classificando a planta no nível 1 de computação. As propostas que foram elaboradas com base nessa classificação foi o uso integrado do MES, IoT e o CPS para poder digitalizar e monitorar os processos. As ações estruturadas em curto, médio e longo prazo, alinhada à literatura, e necessário também monitorar os resultados e impactos dos indicadores operacionais.
As referências usadas nesse trabalho seguiu aqui o afunilamento que eu expliquei no passado e todas elas estão disponíveis aqui a partir desses slides. Muito obrigado.